Casa. Não tinha nem uma hora que chegara a candeia e Samuel já estava na Rua da Matriz. Segundo a referência da velha, tudo rápido demais. Achou que levaria mais algum tempo para enfim estar diante de sua avó e de seu pai. O que diria? Não pensou em palavras para dizer, mas lembrava da voz de Mariinha, letra por letra, pedindo que fosse encontrá-los. Se pudesse, mataria o pai. Nunca matou, não tinha arma. Não tinha ideia do tamanho do homem. Eram anos de motivos, especialmente pelos últimos 15 dias. O rosto de Mariinha, o fio de voz, os 4 pedidos. Respirou fundo e foi. Não demorou a achar a casa. Era a maior da rua, perto da igreja. Tudo continuava morto. Olhou ao redor antes de chamar por alguém naquele portão. Portas e janelas fechadas com tijolos. Mato crescendo por cima das telhas, saindo das frestas raízes, quebrando o piso de calçadas e varandas, vencendo a pedra. As casas distribuídas acompanhando o desenho da praça. Em muitas delas ainda era possível ler as palavras escritas com tinta velha e descascada. Barbearia Santo Antônio, Lanche Santo Antônio, Pousada Santo Antônio, Restaurante Santo Antônio. Marcas borradas de um passado que ele não compreendia. Uma coragem súbita tomou conta dos seus pés novamente. Era a besta fera, ele acreditava. A vida que levava, a vida que levara nos últimos dias fazia parecer mais possível acreditar no mal. Puxou o papel do bolso. Precisava ler mais uma vez as 8 palavras e o número já cravados na memória, e fazer o que tinha de ser feito ali. Bateu palmas com a barriga encostada no portão de ferro, fechado com corrente e cadeado. Um jardim na frente, o mato tomando conta de tudo. O mato e os gatos. Coisa de 8, 9 e cada vez chegava mais. As 2 janelas estavam fechadas com tijolos. Era uma grande casa, com alpendre, cadeira de balanço enferrujada. Havia uma grade na frente da porta de madeira, e não demorou 2 palmas para que a porta de dentro se abrisse e surgisse uma mulher de dificílima descrição. A senhora é Dona Nicéia? E você é Samuel. Não era uma pergunta, não era um sorriso, não era uma acolhida. A senhora me conhece? Não, e nem você, mas sei quem você é. Tinha cara e conversa de louca. Está com fome? Perguntou a velha. Muita. Tá se vendo pela cara. Veio do Juazeiro? Foi. E não trouxe nada para mim? Não. Sua mãe mandou. Mandou, mas eu não trouxe. Veio como? A pé. O caminho todo? Foi. Quantos dias? Uns 15, 16. Como a senhora sabe? Eu sei. E o Manuel? Que Manuel? O seu filho. Ah, sim, meu Manuel. Fez nuvem de choro em seu rosto, baixou a cabeça, deixando à mostra os cabelos raros e brancos. Ele mora aqui na cidade? Isso não é mais uma cidade. Mora onde? É mistério de Deus. Ele tem muitos. Ele se mudou daqui faz tempo? Não houve resposta. Ela olhava para Samuel somente. Então ele mora aqui. Não adianta tentar entrar. Segurou a porta com as 2 mãos, mudou o rosto, agora tinha raiva. Ele está vivo? Tá com fome? Muita. A mudança de assunto foi bem sucedida. Tá se vendo. E sujo, carecido de banho. Samuel tinha certeza de que ela o chamaria para entrar e depois, talvez mais tarde ou no dia seguinte, poderia perguntar os detalhes do que aconteceu com Manuel, seu pai. Se estivesse morto, pouparia o seu trabalho. Talvez ficasse lá uns tempos. A ideia de uma casa para dormir era tudo de que ele precisava depois de 16 dias como um cão de rua. Se ela notou que ele estava carecido de banho, o convite viria a seguir, ele pensou. Mas não veio. Algo dizia que Manuel morava lá e estava escondido, talvez pressentindo que o filho não o buscara para pedir a bênção. Nicéia voltou a falar. Já escureceu, e daqui a pouco vai chover. Você saia daqui, vá andando pelo mato. Segue aqui na rua, passa da matriz e do cemitério. Entra nos matos mesmo, sempre reto, sem dobrar. Quando avistar um pé de goiaba, aí dobra para o rumo da direita, que tem um canto coberto para dormir. Entra correndo e dorme. O temporal vem forte. Bateu a madeira velha da porta com força e sumiu. Nenhum rastro de som lá por dentro. Por todo esse tempo, Samuel permanecia com a barriga colada no portão de ferro e a mulher de cabelos desgrenhados do outro lado. Não foi assim que Mariinha descreveu a velha Nicéia. Não foi assim que ele imaginou o encontro com sua avó. Ela chamou a chuva, pediu que viesse. Antes, pouco antes, o céu estava limpo, sem dar sinal nenhum de que as nuvens estavam para chorar. Todas as nuvens do céu choraram ao mesmo tempo.
Cachorro. A primeira da família a saber o dia da própria morte foi a tataravó Mafalda. Pendurou os brincos no rasgo da orelha, passou perfume e batom, vestiu roupa de domingo na hora de dormir e foi despedir-se da filha. Olhe, Toinha, é hoje que eu fico por lá. Minha mãe disse que vem me buscar com tia Malha. O gado é seu e de Francisco, repartido. Se vender, reparte. Se matar, reparte. A casa é sua, que ele já tem a dele. E o que tá aqui é seu. Mesa, cadeira, cama, filtro, pote, tudo. A filha catava o feijão e riu sem sequer levantar a cabeça, porque aquilo era conversa de velha caduca. Mafalda era sadia e não dava sinal nem de caduquice, tampouco de morte. Avisou de novo que iria, e por lá ficaria. E ficou. Não acordou nunca mais, morta e fria. De vestido de domingo, brincos e batom. A filha chorou a morte da mãe 2 vezes, por perdê-la e por não ter aproveitado a oportunidade da despedida. Tinha muita coisa para dizer e as palavras que não se dizem ao morto queimam na boca para sempre. Assim aconteceu com todas as mulheres da família, e com Mariinha não foi diferente. Todas sabiam exatamente o número de dias que formavam essa coleção de horas que chamamos de vida. Sabiam desde cedo, guardavam segredo, mas anunciavam a tempo de fazer pedidos à família e tomar providências. Mariinha chamou Samuel e avisou que iria embora na quinta-feira. Moravam numa casa de nada na ladeira do horto, no caminho que leva até a estátua do padre Cícero. Mas ela não era de lá. Foi pro Juazeiro quando se viu sozinha, com um filho nos braços, já que o menino ia mesmo se criar sem pai, pois que ao menos fosse afilhado do Padim, abençoado por ele dia e noite. Mariinha do Horto caiu nas graças de Glória, e a abençoada que cuidou dela como de uma filha. Aprendeu logo a trançar palha e vender chapéu para os romeiros, e assim viveu e criou o filho por 15 anos, com pouca saúde. Disse o médico que a doença ela pegou de homem. Samuel só soube disso depois da sua morte. Disseram as beatas que foi doença do pecado, castigo de Deus por se deitar com um homem sem casar. Pois, se era verdade, foi marca de Manuel, o único. Foi-se embora quando Mariinha estava grávida, a mãe dele chamou. Mandou que fosse a Candeia para um trabalho importante. Não disse detalhes, telefonar era caro. Ia ganhar dinheiro, depois voltava para buscar Mariinha. E Samuel para morarem com eles numa casa avarandada, a melhor de Candeia. Ela sempre soube que seria um menino. Sabia, simplesmente, sem precisar de exames. Escolheu o nome que achava o mais bonito do mundo, aprendido na missa. Manuel gostou. Falava com a barriga, chamando o filho pelo nome e prometia voltar. Era coisa de 6 meses, ele disse. Volto logo, Mariinha. Nunca. Voltou nunca mais. No primeiro mês, mandou dinheiro por um portador e um bilhete com o endereço da mãe. Foi logo quando a barriga já aparecia. Mariinha saiu de Tauá e foi para Juazeiro. Só tinha pai e uma irmã mais velha, que não queriam mulher da vida dentro de casa. Deixou recado com toda a cidade avisando o seu rumo. E nada. Nem notícias, nunca mais. Mariinha esperou a vida inteira, todos os dias. Samuel esperava junto, até quando tinha uns 6 anos e os amigos da escola disseram que ele era filho de vadia. Mãe solteira e prostituta eram a mesma coisa. A sombra do pai era sua infelicidade. Eu vou na quinta-feira, Samuel. Minha mãe disse que vem me buscar. Não foi um aviso de quem vai ali perto. Nos olhos de Mariinha, ir significava para sempre. Samuel não acreditava muito na conversa da morte anunciada das mulheres da família materna. Não conheceu nenhuma delas. Ouvia falar, mas nunca viu o anúncio se cumprir. Se fosse verdade, não haveria mais ninguém por ele no mundo. A mãe tinha pouca vida nos olhos, pouca carne nos ossos. Ela disse que tinha 4 coisas para pedir a ele antes de partir, e Samuel intuiu que não seria fácil escutar. Eu quero que você acenda 3 velas para minha alma. A primeira no santuário do meu padim Cícero, a segunda na estátua do São Francisco de Canindé. No dia em que você puder ir lá, não carece de pressa. E a terceira é para o Santo Antônio, porque ele era o santo de devoção da minha mãe. Todas 3 nos pés deles, meu filho, encostados nos pés. Isso é importante para mim. Mas o meu maior pedido é que você vá para a Candeia procurar sua avó e seu pai. Tirou um papel velho de uma bolsa
de uma bolsa de pano. As 8 palavras e o número. O nome dela é Nicéia, sua avó. Ela deve saber onde está seu pai. Vá sem ódio. Dona Nicéia é uma boa mulher e você agora só tem esse povo no mundo. Ela veio me ver uma vez. Veio para te conhecer. Se nunca voltou é porque não podia. Quero que você leve o meu rosário da Mãe de Deus para ela. Samuel tentou, mas não conseguiu disfarçar o ódio. Não via motivos para procurar aquela gente que nunca deu a menor importância para sua existência. O homem deveria ter outra família, filhos, netos, e certamente nem lembraria dele. Eu sei que você não quer saber disso, mas é a última coisa que eu te peço. Minha alma nunca terá paz se você não atender. Procure por ele, Deus vai te ajudar. Você vai, Samuel? Você vai procurar seu pai? Samuel disse que sim aos 4 pedidos. A vela para o padre Cícero, outra vela para São Francisco, mais outra para Santo Antônio e a busca da avó e do pai. E aconteceu como ela disse, foi morrendo devagar, um pouco de vida escapando a cada dia. Na quinta-feira à noite, Mariinha não moveu mais os olhos. Fria pouco a pouco, morta, sem volta. Era muita gente levando a redinha com o corpo magro da boa mulher. Mariinha do Horto, conhecida de todos em Juazeiro. Marinha do Horto, conhecida de todos em Juazeiro do Norte. Tantos anos fazendo chapéu, traçando palha com paciência. Quem sabia fazer aprendeu com ela. Qualquer chapéu comprado no horto tinha a bondade de Mariinha gravada na trama da palha amarela, entrançada. As carpideiras todas choravam por verdadeira tristeza. Nem elas, que viam defunto todo dia, sabem se acostumar à morte. O enterro foi sexta-feira, cova rasa em Juazeiro do Norte. Foi no trajeto que Ivanísia, a fofoqueira do horto, aproximou-se de Samuel para lamentar que uma mulher tão boa tivesse sofrido uma vida inteira, até a morte, por causa de doença de homem. Ele não sabia de nada disso, mas ela fez questão de arrancar a casca da ferida mais dolorosa e contar detalhes do diagnóstico do médico. Ivanísia Plantaode poderia ser seu nome. Enquanto o pai era uma sombra, foi suportável. Agora, o pai era a morte. Samuel arrumou a mala velha de couro no mesmo dia e partiu no sábado. A mesma mala que Mariinha carregou de Tauá a Juazeiro. Deixou as poucas coisas de casa para as boas vizinhas, que choravam pela morte da mãe e pela partida do filho, tão amargurado, tão revoltado. Samuel, o menino feliz da ladeira do horto, agora tão triste e cheio de ódio daquele pai que só serviu para a maior desgraça de sua vida, essa vida que ele lhe deu. Partiu para a candeia, não por obediência, mas porque não houve tempo de dizer que não iria. Mariinha morreu acreditando. Anoiteceu e ele obedeceu à indicação de Nicéia, porque de fato começou a chover e não havia nada a fazer além de abrigar-se. Ele agora não sabia se a falsa bondade da avó era uma mentira inocente ou um engano da pureza quase míope de Mariinha, que não sabia enxergar maldade. A velha nem sequer abriu uma porta. Um copo de água, um prato de comida, uma dormida, nada. Obedeceu. Seguiu para o mato, apertando o passo por causa da chuva. Avistou a goiabeira seca. 5 cachorros magros e raivosos desceram o pequeno morro logo à frente, correndo, latindo para cima dele. O menor deles, branco e tomado de ódio, atacou em cheio a sua canela. Samuel gritou para ninguém. Os outros latiam alto, enquanto o pequeno mordia a perna. Cravava os dentes sem piedade, até que um assovio de longe, um apito, algo assim, fez levantar as orelhas dos bichos, que saíram em disparada, subindo pelo mesmo caminho por onde vieram, escuro demais para enxergar. Não fosse a mordida na perna sangrando, diria que eram cães fantasmas. Andando com dificuldade, achou a entrada de uma gruta escura e fétida, enquanto escorria sangue na perna. A velha falou de um canto coberto para dormir. Era esse. Chovia ainda mais forte e não havia nenhuma resta de luz. Rastejando, Samuel entrou na gruta imunda. Sentou-se com a perna esticada para lavar o sangue da mordida que ardia. A água da chuva molhou o pão todo e agora ele tinha uma papa, uma gosma branca para jantar. Lá dentro ouviu os gritos fracos, agudos e histéricos dos ratos que corriam. Caiu. Dormiu de cansaço, apesar dos ratos, da dor e da fome. Bem ou mal, era a primeira noite de sono em muitos dias. Cabeça. Eram exatamente 5 horas da manhã quando Samuel começou a acordar. Atormentado, confuso,
Ouvia vozes de mulheres várias, falando ao mesmo tempo, falando. Parecia reza, briga, conversa, tudo ao mesmo tempo. Talvez fosse pesadelo, pareciam as mulheres do horto. Sentou-se assustado, acordado, mas as vozes não paravam. Mais alto, mais forte, e sim, era reza. Parecia a voz das carpideiras amigas de Mariinha, tirando o terço quando morria gente. Samuel saiu correndo daquela gruta maldita, sem lembrar que a perna estava ferida com a mordida do cão, que estava fraco, faminto, cansado, e caiu no chão poucos metros depois. Não tinha mulher nenhuma rezando ali. Não havia ninguém por perto, nem os cachorros da noite. Do lado de fora, só mato, chuva fina e silêncio. Não se ouvia voz nenhuma. Nem o sol fazia nenhum barulho para acordar. Quando se virou para observar o lugar onde estava, com a ajuda da pouca luz do sol encoberto, Samuel percebeu que a gruta onde passou a noite era, na verdade, uma cabeça gigante, oca e assustadora. Uma cabeça de santo. Mesmo coberta de plantas, via-se que o nariz era grotesco, 2 buracos enormes, boca para cima, lábios grossos fechados, olhos esbugalhados, expressão séria. O globo ocular era o mais assustador, um par de bolas de concreto presas por fios de aço nos olhos vazados. Não era uma cabeça maciça, mas feita de peças simétricas e numeradas com tinta branca. Samuel levantou-se com dificuldade e chegou mais perto. Aquilo era delírio, ele pensava. Mordida de cachorro louco, enlouquecera também. O dia estava cada vez mais claro e era possível ver a gruta estranha onde Samuel cabia em pé. Do pescoço ao topo, era quase do tamanho da casinha onde vivia com Mariinha. Era assim uma cabeça de santo, oca, gigantesca, assustadora, coberta de mato na cidade de Candeia. Um santo degolado era o seu único abrigo no mundo, e foi para lá que ele voltou. A ferida da perna doía cada vez mais, e a pele esquentava pouco a pouco. Tinha um resto de água na garrafa, tinha um resto de pão mole por ali. Não conseguia andar. Da cabeça avistou a goiabeira e viu frutos verdes em galho baixo. Achou que talvez conseguisse ir até lá e foi. Viu de novo a cabeça, aterrorizante, mas dessa vez subiu a vista para o alto do morro e descobriu espantado que o resto do corpo do santo estava lá em cima. Talvez um gigante tenha degolado o santo, ele pensou. Passou uma espada pelo pescoço e a cabeça rolou morro abaixo. Não havia outra possibilidade para aquela aberração. A cabeça desceu como bola e parou lá embaixo, cinza, sem pintura. Nem o branco do padre Cícero, nem as cores de São Francisco. Samuel riu por dentro, riu do santo degolado. Pegou as goiabas verdes e voltou para dentro da cabeça. Riu de medo. Mordeu os frutos bichados, engoliu as lagartas, aliviou a fome. Choveu o dia todo, e isso foi bom. Samuel sentou-se do lado de fora da cabeça e tirou a roupa para se lavar. Bebeu água da chuva e descobriu que pelo canto do olho do santo caía uma bica certeira para encher a garrafa. Era a lágrima do santo, Mariinha diria. Levou o dia sim, suportando a dor, lembrando da mãe, lavando a ferida, bebendo água da chuva. Já perto do fim da tarde, adormeceu novamente e só despertou às 5 horas em ponto, com as mesmas vozes de mulheres atormentando o que restava do seu juízo. Não tinha relógio, não sabia que eram 5 horas. De novo, não havia ninguém do lado de fora. Samuel colou o ouvido no concreto e conseguiu ouvir uma das vozes de forma mais nítida. Era uma reza muito clara, um pedido para Santo Antônio. O fato é que as orações das mulheres reverberavam dentro da cabeça do santo, e por algum motivo Samuel conseguia ouvir. No dia seguinte, ele comeu goiaba, folhas, bebeu água da chuva e percebeu que as orações aconteciam de manhã e à tarde. Nem sempre todas as vozes, nem sempre as mesmas palavras. Mantinha-se apenas o pedido. Elas amavam e queriam casar. Foram 4 dias dentro da cabeça, comendo goiaba verde, folhas das árvores ao redor e bebendo água da chuva que resolveu parar. A ferida piorou muito. A fome e a febre da infecção deixavam Samuel cada dia mais indisposto, sem conseguir sequer ficar em pé. Ele estava condenado a morrer naquela tumba espantosa, não fosse a pancada nas costas que levou certo dia. Um pacote caíra através do nariz do santo, depois vários sacos plásticos, com algo dentro deles. Quando Samuel tentava arrastar-se do fundo da cabeça para alcançar o embrulho, um garoto invadiu a gruta, pegou imediatamente o pacote e abriu apontando uma lanterna.
Depois de desamarrar vários e vários sacos, apontou a luz fraca da lanterninha para as páginas que segurava com uma das mãos. Eram revistas pornográficas. Que esculhambação é essa? O menino berrou muito alto com o susto e o deboche de Samuel. Seu único reflexo foi subir as calças rapidamente, pálido e apavorado. Samuel riu tudo que tinha guardado dos últimos dias sem sorriso. Gargalhou porque era patética a cena de um moleque lendo revista pornográfica dentro da cabeça de um santo degolado. Tinha visto muita coisa no Juazeiro, mas ali já era demais. Seu nome era Francisco e tinha 13 anos. Descobrira o esconderijo havia 1 ano, mais ou menos, e ia lá em segredo desde então. Arranjava as revistas com o caminhoneiro que sempre parava no bar da Candeia e se divertia quando podia, enchendo o cérebro do santo com seus devaneios de adolescente. Contou isso tudo assombrado, com medo das perguntas de Samuel. Estava meio escuro, não dava para ver direito. Ninguém de Candeia estaria naquela cabeça. Francisco imaginou. Deveria ser forasteiro, fugido da polícia, assassino, pior tipo de marginal. Foi o que ele pensou nos poucos segundos entre o movimento de subir as calças e se levantar para ir embora. Se você me arranjar comida, eu não conto a ninguém da tua imoralidade. Tu é bandido, tu? Ainda não, mas quero matar gente que é do meu ódio. Tá fugindo da polícia? Ainda não. Tá fazendo o que aqui? Vim atrás do diabo do meu pai, mas quero ir embora logo. Só não fui ainda por causa dessa ferida na perna. Não vou morar no teu castelo não, pode deixar. O menino fez cara de nojo olhando a ferida. Estava tomada de pus, inflamada, arroxeada. Aqui tem hospital? Não, só posto. E tem médico? Só dia de sexta. Que dia é hoje? Sábado. Como é teu nome, moleque? Sou moleque não. Como é teu nome? Francisco. Se você me levar no posto sexta-feira, eu tomo remédio, vou embora de lá mesmo e deixo sua cabeça em paz. As duas. Você chegou aqui quando? Faz uns dias. E tá vivendo de quê? De goiaba verde, mas já comi folha também. Qual é o remédio que se passa nisso aí? Sei lá, álcool. Vai arder que só a gota. Você tem onde arrumar? Lá em casa tem remédio pra ferida, vou trazer uma pomada. Se quiser trazer comida, eu aceito qualquer coisa. Tô com medo de morrer aqui dentro. Era só o que faltava. Apareceu um cadáver na cabeça do santo. Aí endoida o resto do povo que sobrou aqui. Quanto mais você me ajudar, mais rápido eu saio daqui e não conto pra ninguém do seu esconderijo. Francisco foi embora. Caiu facilmente na chantagem besta de Samuel. Primeiro, ele voltou no mesmo dia trazendo a pomada de basilicão que sua mãe usava para curar furúnculo. Sentou mais um pouco para conversar, para entender. A curiosidade, aos poucos, ficou maior que o medo. Tinha raiva da chantagem, mas tinha pena, ao mesmo tempo. Por isso passou a visitar o forasteiro todos os dias, levando comida e águas escondidas. Não tinha álcool, mas achou cachaça. Sabe-se lá como, mas deu para limpar o pus, para a pomada fazer algum efeito e assim a ferida ao menos não piorava. Ir à cabeça do santo diariamente era um risco imenso, quase um crime para o povo de Candeia, condenado ao fim por aquele crânio oco. Mas para Francisco era melhor correr o risco do que ser denunciado. Se o sujeito fosse louco e contasse para alguém, ele estava perdido. Além do mais, a companhia do forasteiro começou a ficar engraçada. Samuel gostava de conversar. Carvão. Você também escuta? O quê? Arresalhado das mulheres aqui dentro? Ninguém vem rezar aqui dentro. O povo de Candeia odeia essa cabeça. Por quê? É a maldição daqui. Como é isso de resalhada? Desde a primeira noite aqui, eu escuto a voz delas pedindo ao santo para casar, falando de homem. Tem uma que só fala num tal de doutor Adriano. E quem é? Não sei o nome não. Ela toca bem aqui. Samuel apontou o lugar exato da cabeça onde ouvia a voz. Eu nunca escutei nada aqui não. Que horas são? Francisco olhou o relógio, demorou, fez as contas. 4h40. Começa 5 horas. Tu é doido? Sei lá. Acho que é. Só dá para saber esperando. E Francisco esperou, desconfiado. Samuel conversou um pouco sobre a ferida, os cachorros, a cidade fantasma. Gostava de conversar. Falou que só queria ir embora. Falou do padre Cícero, da Romaria, dos dias em que acordava cedo para vender chapéu no horto e não sobrava nada. Ia falar da mãe, mas mudou logo de assunto. Falou tudo o que não pôde dizer naqueles dias de silêncio, até que as vozes começaram. Cada uma brotava num lugar diferente, do lado direito da cabeça, 2 palmos acima da orelha. Era a voz da menina que amava o doutor.
Meu santinho, me escute. Eu lhe tiro debaixo da cama se o doutor Adriano casar comigo. Juro que tiro na hora e faço um altar bem bonito na minha casa. Escute, meu santo. Eu quero ir lá no Adriano casar. Eu quero ir lá no posto sexta-feira, mas não sei o que eu invento. Não tenho doença nenhuma. Minha mãe bem que tá cismada. Se souber que eu vou no posto, ela fecha a bodega e vai comigo. Já roubei uma meia dele, meu santo. Já fiz simpatia e nada. Mande uma luz, meu santo Antônio. Mande logo para eu lhe desamarrar, viu? Mande esse homem almoçar aqui. Dê um jeito de atrasar as consultas para ele não ir embora cedo. Faça alguma coisa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Samuel estava controlando o riso, tanto pela conversa da menina, como pela cara de Francisco, de ouvido colado na cabeça, indignado. Não ouvi nada. Pois deixa eu te dizer. É uma menina dizendo que gosta do doutorzinho Adriano. Quer ir lá sexta-feira na consulta, mas não sabe o que inventar. Tá inventando só porque eu falei que o posto é dia de sexta, mentiroso. Tô não, infeliz. Como é que eu ia saber o nome dele? Tu disse o nome dele, por acaso? Disse não. Pois escuta. Ela pediu ao santo um jeito de enganar a mãe dela e ir lá sozinha. Ela disse que a mãe vai fechar a bodega e ir junto porque tá desconfiada. Então, é Madeinusa, filha de Helenice da bodega. Só tem uma aqui. Então é. Ela me deu pão seco e a velha me enxotou com a vassoura. A voz está diferente, mas deve ser efeito do alto-falante desse diabo de santo. Não chama o santo de diabo, homem, é pecado. E ler revista de mulher nua na cabeça do santo é pecado, não? E não tem mais outra rezando, não? Mudou de assunto. Peraí. Samuel se ajeitou com alguma dificuldade por causa da ferida. Pôs as palmas da mão nas paredes e saiu esfregando o ouvido por dentro da cabeça até achar outra voz identificável. Eram mais duas ou três confusas entrecortadas. Tem uma pedindo perdão. Perdão, meu santinho. Samuel imitava a voz. Francisco riu, mas parou de rir de repente. Eu não caio nessa, não. Tu é bem bandido, já investigou a vida do povo e vem com essa pro meu lado. Tantos anos essa cabeça tá aqui e ninguém escuta nada. Eu não tô ouvindo zoada nenhuma. Mas você disse que ninguém vem aqui, como é que vai saber? Pois já veio muita gente de fora de Candeia, usavam a cabeça de banheiro no começo. Depois veio o casal de toda qualidade, o povo chamava de cabeças motel. Pararam de vir com medo dos cachorros do mato, mas gente de cidade não vem de jeito nenhum. Diabo de cachorro, pois eu não tô acreditando em nada. Como é que pode a mulher rezar lá na casa dela e a reza vir bater aqui na cabeça do degolado? Mas a reza não era para ele? E é assim? A reza tem destino? Essa cabeça parece que dá inteligência, porque eu tô tendo uma ideia. Não me meta nisso, já tá metido. A ideia tem duas partes. Primeiro, a gente vai armar esse namoro aí da menina com o doutorzinho na sexta-feira. Como? Peraí que eu conto, escuta. Até a sexta tu continua me arranjando comida, água, lençol, travesseiro e as revistas de mulher pelada. Todas? Não, umas duas. Se você acreditar no meu poder de escutação, pode preparar os bolsos para ganhar dinheiro. Enrolação muito. Presta atenção, se eu não te provar que é verdade o que eu escutei, eu vou me embora assim que ficar bom da perna. Mas tu tem certeza do que escuta? Pode ser doidice. Tá, e se for verdade? Se for verdade, eu sou o cabra que sabe o segredo das mulheres da cidade toda. A gente pode ganhar dinheiro e muito. Eu não sei como. Você conhece o povo da cidade, vai me dizer quem é quem. A gente arma tudo, faz casamento ou faz confusão, depende do caso. Chantagem dá dinheiro. Eu não acredito em santo nem em amor, eu quero é ficar rico. Sou nascido e criado vendendo coisa para Romero. Homem, confia em mim. Francisco pensou. Você tinha dito que ia embora quando ficasse bom da perna. E eu tenho culpa de ouvir essas coisas? Tem mais mulher falando? Samuel encostou o ouvido lá no topo da cabeça por dentro. Tem só uma cantando, mas é baixo. Canta linda essa aqui. Precisa nem de radinho de pilha. São quantas? Muitas. Mas com a voz alta que dê para ouvir, só umas 5, 6. Preciso de um carvão para marcar. Parece que o lugar das vozes é o mesmo todo dia. Só tem essa que canta? Só. Devem ter parado de rezar para colocar a janta. Por falar nisso, cadê minha comida? Até o dia da consulta, Francisco e Samuel permaneceram na cabeça estudando o fenômeno das orações que reverberavam no crânio gigantesco e oco do Santo Antônio. Com um pedaço de carvão, Samuel marcou as áreas das vozes e chegou à conclusão de que só conseguia ouvir bem 4 mulheres.
As outras vozes eram muito fracas, falhavam como rádio de antena quebrada. Foi nessa inspeção mais detalhada que ele notou uma letra M, pintada de branco, com um círculo ao redor. Alguém deixara sua marca ali antes dele, mas não indicava nenhuma relação com as vozes, só um M, nada mais. Francisco, que conhecia todos da cidade, descobriu de quem era cada voz. Por mais desconfiado que estivesse a princípio, entendeu que não seria possível o forasteiro conhecer tanto assim a vida daquelas pessoas. Nomes, detalhes da rotina, elas abriam o coração para o santo. O fato é que Samuel tinha o poder inexplicável de ouvir os segredos que só Santo Antônio poderia conhecer. Se era por falha do santo ou engenho do demônio, não se sabe. Aquele era o segundo acontecimento mais bombástico da história de Candeia. O primeiro foi no dia em que o engenheiro do Rio de Janeiro disse à população que o crânio gigante jamais seria posto sobre o corpo no alto do morro. Ele estava certo. A cabeça de Santo Antônio permanecera no chão, para sempre, como prova e testemunha do erro irreversível que fez a desgraça do povo de Candeia. Cícero. Marinha tinha 25 anos quando conheceu Manuel, que viera para Tauá a trabalho e tinha data certa para ir embora. Era a caçula condenada pela tradição do sertão a não casar e tomar conta do pai, viúvo, enquanto ele vivesse. Manuel estava lá para 2 meses de serviço na construção de um prédio da prefeitura. Foi tempo suficiente para ver Mariinha passando pela obra todos os dias e conquistar seu coração, com flores e bilhetes. Seus galanteios eram cheios de caprichos. Os buquês improvisados tinham flores dos 4 cantos de Tauá. Dizia palavras bonitas, falava de amor com os olhos doces, beijos doces, e não dava nenhum motivo para que Mariinha resistisse às suas investidas. A urgência da paixão gerou um fruto. Mariinha ficou grávida quase no fim do trabalho de Manuel em Tauá. Antes dos 2 meses, a mãe dele avisou sobre o serviço em Candeia, sua terra. Não houve tempo para que ele voltasse e a pedisse em casamento para o seu pai, casasse na igreja e deixasse tudo bem explicado. O bebê crescia mais rápido que a volta do pai, que não deu mais sinal de vida além daquele bilhete com o endereço da casa da mãe. Mariinha era orgulhosa demais para ir atrás dele, além de não ter dinheiro nem nenhuma certeza de que fora ele quem mandara aquele papel. Nada garantia a veracidade, nem sequer sabia onde ficava Candeia. Ir até lá estava fora dos seus planos. Foi a irmã mais velha quem notou a barriga da moça crescendo, os seios maiores, o nariz inchado. Isso é bucho, ela disse. O pai tomava uma sopa olhando fixamente para o prato. Ouviu a frase e continuou a sorver as colheradas fazendo barulho. Pousou a colher e, ainda de cabeça baixa, anunciou a sua sentença. Diga à sua irmã que, se isso for bucho, ela vai embora dessa casa amanhã mesmo, que eu tô velho demais para aguentar filha mal falada. É bucho, meu pai. É Samuel, meu filho. Mariinha. É bucho, meu pai. É Samuel, meu filho. Mariinha contou com um rasgo de piedade da sua irmã, que lhe deu algum dinheiro e uma mala velha de couro para que pudesse partir. Parou na igrejinha de Tauá antes de ir embora, pediu perdão a Deus pelo seu pecado e pediu por seu filho, que tivesse saúde, que fosse forte, que fosse seu amigo. O padre estava pela sacristia e Mariinha achou por bem se confessar antes de sair. Contou tudo ao padre. Falou do seu pecado e paixão, da expulsão do pai, do filho no ventre, da solidão que enfrentaria agora só. Foi esse padre benevolente quem disse a ela que quem tem fé nunca está só, e sugeriu que ela fosse morar em Juazeiro do Norte, a cidade que vive sob os olhos de Padre Cícero. Entregou a Mariinha um rosário da Mãe de Deus, abençoado, das contas azuis e brancas. Mariinha notou que havia uma conta verde no lugar de uma das bolinhas azuis que deveria estar ali. Verde é a minha cor da sorte, o padre explicou. Num pedaço de papel, anotou o nome de várias pessoas que conhecia dos tempos em que morou lá, mas sublinhou como a amiga mais importante a buscar em Juazeiro, o nome de Dona Glória, a abençoada. Dizem que um dia Dona Glória virará santa. Mal completara 13 anos, estava na igreja quando um homem se aproximou pela janela lateral e fez sinal para que ela fosse até ele porque tinha um recado de sua irmã. Era coisa séria. Seu pai tivera um ataque do coração e estava morrendo. Sua mãe pedira que ele a buscasse de bicicleta para chegar mais rápido.
Foi tudo muito embaralhado e Glorinha só notou que algo estava estranho quando a bicicleta quase voava por um caminho muito longe de sua casa. Quando começou a fazer perguntas, sentado na barra da bicicleta, o homem disse que ela calasse a boca, ou ele a mataria. Quase matou. Estuprou Glorinha, e só não a matou no final porque dois homens que passavam por lá, por milagre, salvaram sua vida. O estuprador conseguiu fugir, mas engravidou a pobre da menina. Era uma desgraça pública, e toda a cidade concordou que ela deveria fazer um aborto. O médico do Juazeiro arranjou tudo e preveniu a família de que havia algum risco de vida no procedimento. Foi quando Glorinha pediu à mãe que chamasse o padre Cícero para sua última bênção e quase não acreditou ao ver que ele já estava atrás de sua mãe, antes mesmo que terminasse de dizer o seu nome. Furioso, transtornado de raiva. Levante daí e vá esperar seu filho nascer, que você já tem idade para saber o que é coragem. É ele quem vai te ajudar na vida. Era forte a presença do padre, a roupa preta, os olhos azuis. Glorinha obedeceu, contra todos, e muitos viraram as costas para ela. Teve um parto difícil, quase morreu. O menino nasceu doente. Mãe e filho viviam em hospitais, e nada na vida dos dois se parecia com a previsão do padre. Diziam que o menino não viveria. Era um documento do pecado, a lembrança de um crime. Só Glorinha, no fundo, nunca duvidou. E só lá pelos seus 30 anos as coisas começaram a mudar. O menino estudou, cresceu, virou doutor advogado. Foi morar na capital e passou no concurso para juiz. Glorinha nunca quis sair de Juazeiro, e com o passar dos anos, sua presença era testemunha de um milagre. Seu filho, o doutor Marcelo, não botava os pés lá, mas mandava dinheiro para o sustento da casa de 5 quartos que comprara para a mãe. 5 quartos. Nessa casa, ela acolhia mães solteiras e recebeu Mariinha grávida com um abraço silencioso, mas cheio de todas as palavras que ela precisava ouvir. Fez o seu parto, ensinou o trançado dos chapéus, e Mariinha cuidou dela até o dia de sua morte. Glorinha, a abençoada. Antes de ir embora da cidade onde nasceu, Samuel foi ao pé da estátua do padre Cícero pela última vez. Disso ele ria, dessa ilusão de que aquela estátua branca imóvel, gigante, estivesse vendo alguma coisa ou preocupada se alguém estava vivo ou morto sobre aquele Juazeiro do Norte. Era a mesma ilusão de sua mãe, sustentada até a morte, ao lado da estátua de uma casa que abriga os ex-votos de quem pediu graças ao padre Cícero e ele atendeu. Pernas e braços de madeira, vestidos de noiva, fotos de carros, corações, milagre para todo gosto. Samuel acendeu a vela de que sua mãe pediu. Mariinha queria uma a cada sexta-feira, mas ele sabia que não conseguiria. Acendeu com desprezo por aquele ato estúpido que para ele tinha o único propósito de encher o bolso dos vendedores de velas. Maus companheiros de lida, que ele conhecia bem. Viu a chama da vela tremendo, tentando ser fogo. Isso era bonito. Lembrou-se da mãe, da mão magra da mãe, coberta de pele flácida e seca, a mão trêmula acendendo a vela com a pouca força da outra. As mãos irmãs que trançaram chapéus por tantos anos, agora mortas sob a terra. As mãos da mãe. Correu, desceu a ladeira do horto, correndo com a mala na mão. A bagagem não era pesada, ele sempre teve poucas posses. Caminhou ofegante em direção à saída de Juazeiro do Norte e sentiu um pouco menos de dor no peito quando saiu de lá, correndo sobre as pedras onde os frágeis pés de Mariinha não pisariam mais. Houve um momento na estrada em que ele olhou para trás e percebeu que não enxergava mais o homem branco e gigantesco que não foi forte o suficiente para salvar a sua mãe de uma vida de desgostos e uma morte miserável. Acreditava que os santos eram todos uma mera invenção dos desesperados, e nada do que Mariinha dissera a vida toda o convenceu do contrário. Santos são pedras e só pedras, era a lei de Samuel. Conversa. Os primeiros dias em Candeia foram tempo de algum conforto, comparados à miséria da travessia. Tinha onde dormir, qualquer coisa para comer, por obra e graça de Francisco e da chantagem envolvendo o segredo tolo das revistas pornográficas. Os cachorros não voltaram mais. A chuva só choveu mesmo por ordens de Nicéia. Depois disso, as nuvens pareciam felizes, não choravam mais. Eram secas como algodão, raras, quase fumaça. Samuel estava um pouco mais limpo, mas ainda vestido de trapos, cabelo crescido.
Francisco mostrou uma lagoa grande ali por perto, onde ele poderia tomar banho de vez em quando. Seria bom se a lagoa não fosse o bebedouro dos cachorros. Viu os bichos na outra margem um dia e tratou de sair sem ser notado. Em vão. Os cães também o viram, mas não fizeram nada dessa vez. Talvez por ser dia, talvez porque o trabalho de guardar o morro fosse só durante a noite. Não se late em horário de folga. Morava na cabeça, virou sua casa, e tudo já estava mais ou menos arranjado como um lar. Um colchão velho com travesseiro, cobertor de lã, velas, uma mesinha de 3 pernas, algumas garrafas, 2 copos, um prato, talheres, presentes de Francisco, que não comprou nem roubou. Candeia tinha mais casas abandonadas do que habitantes, e muita gente foi embora sem levar parte dos seus pertences, depois da desgraça do santo sem cabeça. O boato de que a cidade estava amaldiçoada assustou as almas mais impressionáveis do dia para a noite. A família da Casa Verde, que ficava quase de frente para a igrejinha, deixou o lar com todos os móveis, mesas, sofás, camas. Em cima de uma cama, a velha Sara. A cidade só se deu conta de sua morte quando a gata que ela criava inventou de miar dia e noite no telhado da casa. Havia de ser algo estranho. Gato não é bicho de dar cabimento a ninguém. Doutor Adriano entrou na casa abandonada com o delegado e encontrou a pobre Sara morta na cama, de olhos abertos. Morrera fazia mais de uma semana, ele disse. Já fedia, dona Sara, foi esposa de prefeito, a mulher mais rica dos bons tempos de Candeia, e terminou enterrada no jazigo da família, só porque o coveiro, pai de Francisco, assumiu o atrevimento de mexer na sepultura alheia. Conhecia o marido de Dona Sara, foi quem arrumou seu emprego e lhe deu casa. Haveria de sofrer vendo a esposa, sua linda Sara, enterrada em cova rasa depois da morte tão desgraçada. Foi da Casa Verde que Francisco tirou o colchão, os talheres, o travesseiro. Tudo estava lá porque ninguém entrava na casa. Diziam que lá estava o hálito da primeira morta pela desgraça da cabeça do santo, e dali só poderia sair maldição. Falavam que ela ainda andava pela cozinha, assistia a televisão às 6 horas e tirava o terço na janela em dia de missa. E se alguém entrasse lá, diziam que ela soprava um prenúncio de morte. Diziam muito sobre o fantasma de Sara, no tempo que ainda tinha gente suficiente para espalhar boato em Candeia. Francisco não tinha medo. Era filho do Chico Coveiro e a coisa que mais viu na vida foi defunto. Desde pequeno. Nutria apreço suficiente pela morte para não temê-la. Cada vida a menos eram moedas a mais para o pai, que além do salário da prefeitura, ainda ganhavam o afeto e a gratidão dos familiares pelo cuidado dispensado às covas dos entes queridos. Chico Coveiro varria as sepulturas, levava as flores de plástico e limpava o vidro que protegia as fotografias dos mais abastados. O cemitério era o seu jardim de pedra, plantação de benevolência. Francisco era ajudante habitual. Cresceu sabendo que até a morte faz falta quando demora a vir. Conversavam muito, Francisco e Samuel. Contavam suas vidas, do alto do horto ao fundo das covas. Aos poucos, confiavam um no outro. Tentavam entender como a reza das mulheres ficava presa no concreto do santo degolado. Impossível. Estudavam os planos, faziam projetos de ganhar dinheiro explorando o descanso do santo, que deixou o rádio do seu pensamento ligado para Samuel escutar. Iam fazer estrago em Candeia. Riam das desgraças, suas e dos outros. Desgraça é tudo coisa de se rir. Consulta. 5 da manhã em ponto. Samuel acordou de um pulo na sua casa de cabeça e colou o ouvido no círculo onde estava marcado o nome de Madeinusa. Era no lado direito, logo acima da orelha. Francisco também tentou, pois isso do santo preferir Samuel o deixava muito aborrecido. Foi em vão. Madeinusa pedia ao santo força e coragem para ir ver doutor Adriano. Pedia ao santo Antônio Casamenteiro que desse um jeito de sua mãe não desconfiar de nada. Disse amém e acabou-se. O plano era dizer que ia à casa da amiga cobrar um dinheiro fiado, pois soube que a menina ganhou no jogo do bicho em Fortaleza. Helenice era cega por dinheiro, e por isso o plano era perfeito. Samuel e Francisco saíram correndo sem precisar dizer palavra. O plano deles também já estava armado. Francisco iria para o posto e Samuel iria falar com Madeinusa. Assim foi.
Surpreendeu a moça no meio da rua, correndo, e foi junto do lado no mesmo passo. Ela, com medo. Olhe, Madeinusa, você sabe que eu moro na cabeça do Santo Antônio e ele mandou um recado? Faltava essa. Ele disse que não aguenta mais viver amarrado embaixo da sua cama. Madeinusa ficou pálida. Aquilo era absurdo. Como ele poderia saber? Santo Antônio disse que quer ver seu casamento com o doutor Adriano e mandou um recado. Que brincadeira é essa? Escuta, é só entrar no consultório e dizer que tá tendo um passatempo no coração. É só dizer isso. E leve a meia. O quê? A meia do doutor. Leve a meia para consulta. Ninguém sabia sobre o santo debaixo da cama, a paixão pelo doutor, a consulta e a meia. Meu Deus, ninguém viu, ninguém soube. Se o mendigo doido a mencionava, era porque merecia menos sua atenção. Ela rezara ao santo em segredo, roubara a meia em segredo. E agora, se este homem destampava tudo assim, haveria de ser por algum motivo importante. Passatempo no coração? Como é esse negócio de passatempo no coração? Sei não, é recado do santo. Madeinusa acreditou mesmo no recado, porque segundos antes daquele doido aparecer, ela estava justamente procurando o que iria dizer quando entrasse no consultório, já que não tinha dor nenhuma além da paixão consumindo sua vida. Isso tudo foi tão rápido, tão agoniado, tudo falado assim, às pressas, enquanto os dois andavam, que não deu tempo de pensar. Francisco chegou cedo ao posto de saúde e pegou o primeiro lugar na fila. Madeinusa demorou. Logo umas 8 pessoas já estavam no posto e ela ficou no final da fila, coberta de visível angústia. Era bonita, Madeinusa, sempre foi. Seu pai falava que coisa linda como ela haveria de ser importada, como o rádio que ele comprou. Na caixa estava escrito Made in USA. O nome da filha veio do estrangeiro, eu só fiz juntar as letras. Usava cabelos longos, sempre presos, saia abaixo do joelho, roupas fechadas até o pescoço. E ninguém sabe quem ensinou a menina que soltar os cabelos, enrolar um pouco o cós da saia e abrir um mísero botão da blusa faria dela ainda mais bonita, talvez mais jovem e um bocadinho mais disposta a viver. Samuel assumiu o primeiro lugar ao lado de Francisco. O médico era pontual. Chegou logo em seguida, deu bom dia de cabeça para baixo e entrou no consultório. Nem viu Madeinusa e seu quase desmaio. Amava aquele homem, pelo que via e por tudo que imaginava existir nele. A fila era organizada por uma enfermeira ou algo semelhante, já que não se sabe nada dela, que tinha a função de prestar atenção em quem chegou depois de quem e abrir a porta do consultório. Seu porte avantajado e a cara de entojo permanente inibiam qualquer possibilidade de confusão pela ordem de chegada. Nem havia motivo, era sempre pouca gente. 8, 10, 15 viventes. Vinham de fora de Candeia, porque sabiam que ali não tinha quase ninguém vivo precisando de médico. Além do mais, as consultas eram rápidas, e se alguém furasse a fila, era melhor dar a vez do que reclamar e ser expulso pelas mãos da dinossauro de branco. Ela abriu a porta e fez um gesto brusco de quem diz: passe logo de uma vez, seu idiota. Francisco entrou com Samuel. Era o trato. Se ele o levasse ao doutor para curar a ferida da perna e ajudar a Madeinusa, teria a privacidade da cabeça oca de volta. Anotando qualquer coisa, o médico perguntou qual era o problema. Doutor Adriano olhou a ferida de longe, sem disfarçar o susto. Era uma ferida grave. O que foi isso? Mordida de cachorro na cabeça do santo. O doutor levantou a vista e olhou a cara do paciente, enfim. Era um fulminante olhar de reprovação que ele recebia por mencionar a cabeça do santo que condenou Candeia à miséria. Era proibido falar de Santo Antônio. Rezar para ele era um crime de traição ao povo sofrido da cidade, aos que morreram ou fugiram por causa da desgraça. Eu moro na cabeça e escuto os pensamentos do santo, doutor. Ele está tentando ajudar a cidade, Francisco interveio. Você escuta vozes desde quando? Desde que cheguei aqui. Tem doente mental na sua família? O senhor está achando que eu tô doido? Eu sou normal, doutor. O doutor Adriano riu de canto de boca, porque aprendeu com seu professor de psiquiatria que todo doido diz que é são. A receita que o doutor escreveu era um rabisco pior do que o normal praticado pelos médicos. O assunto não era dos melhores. Só um doido para morar na cabeça do santo. Entregou a receita, disse que o tratamento duraria 10 dias. Entregou umas caixas de amostras grátis dos remédios e olhou para a porta, desejando que os dois já estivessem diante dela. Mas eles não moveram um músculo. Santo Antônio mandou um recado para o doutor Adriano. Se estivesse de mau humor, teria batido em Samuel.
Ele disse que hoje ia entrar uma moça aqui, dizendo que estava com um passatempo no coração, e pediu para avisar que essa é a mulher da sua vida. Essa tem graça. Pois o senhor preste atenção, ela vem trazendo sua meia. Meia, a palavra teve efeito de um relâmpago no meio do nariz do doutor. Ele chegou quando aqui? O médico perguntou a Francisco. Tem poucos dias. Antes de sexta. Depois. Como é que você sabe da meia? Perguntou a Samuel. O santo me disse. Ninguém sabia da meia. Sumiu do carro do doutor. Na sexta-feira anterior, ele deixara uma das portas abertas e um pé de meia sumiu. Só um pé, coisa mais estranha. Se fosse ladrão, haveria de roubar um envelope com dinheiro no porta-luvas. Um casaco, o som do carro, relógio, bolsa. Candeia nunca foi de ser bandido. Nunca foi de ter bandido. Roubar um pé de meia era coisa de nunca se esquecer. O doutor ficou abalado. Expulsos da sala, os dois saíram apressados. Ainda deu tempo de Samuel encorajar Madeinusa com uma piscada. Cada minuto fazia o recado do santo perturbar mais e mais o doutorzinho. E isso não cabia na sua vida previsível. Todos os dias ele acordava e dirigia o carro até as cidades onde trabalhava, sabendo exatamente o cardápio de aberrações que iria encontrar. Recado de santo, isso não fazia parte, foi perturbador. Teria sido mais prático pôr a cabeça do lado de fora da porta e olhar a fila, mas ele teve medo. A cada mulher que entrava, o pânico aumentava, especialmente se fosse uma senhora de poucos dentes, ou uma outra perto dos 150 quilos com problemas digestivos. Os demais pacientes, todos eram homens e crianças. O doutorzinho acelerava as consultas ao máximo, suava, perguntava a sua auxiliar sobre assuntos de porta, quantas pessoas ainda estavam na fila. Só 3, graças a Deus. Vou sair antes das 11. Suando em bicas, os dois, enfim entrou Madeinusa. A expectativa daquela fila serviu para que os olhos de ambos já estivessem transtornados pela angústia de saber que alguma força superior estava envolvida no encontro. Eram olhos de curiosidade e coragem os dela, de pavor e avidez o dele. Adriano era tímido, muito tímido, principiante em assuntos de mulher. Ela, coitada, nunca esteve tão perto de um homem na vida, quanto mais sozinha, numa sala, sem mais ninguém. Nem sentou. Tirou a meia de dentro da roupa, pelo decote da blusa, e apertou na mão, enquanto ele apontava para a mesa de exames de ferro, pintada de bege, descascada e velha, como tudo naquela cidade. Madeinusa subiu os degraus de ferro e sentou-se na mesa, porque algo lhe dizia que fizesse isso. Enquanto o doutor pegava o estetoscópio nervoso, já sabia que a enfermidade era no coração. Mal ajustado o estetoscópio nos ouvidos, doutor Adriano, o médico tímido, levava a outra ponta do aparelho ao encontro da pele nova da moça, recém-acordada, e escutou quando ela disse: "O que eu tenho é um passatempo no coração", falando ao mesmo tempo em que mostrava a meia. A senha funcionou para os dois, e não foi preciso palavra nenhuma para que ali já começasse um romance abençoado por Santo Antônio. Os tímidos, na hora em que atacam, são das feras piores, e doutor Adriano beijou Madeinusa sem pedir licença. Não precisava. Alguém lá fora ouviu a zoada da cama de ferro batendo na parede, e não demorou para que a enfermeira troglodita abrisse a porta e o resto do povo que estava no posto de saúde já estivesse quase dentro da sala vendo o doutor examinar Madeinusa com as mãos e a boca, sem óculos para ver melhor, quase sem perceber a plateia. Não demorou para que a conversa chegasse aos ouvidos de Helenice, ex-beata, agora evangélica, mal-humorada crônica, intolerante, preconceituosa, avarenta, histérica e mãe da moça bulida. E graças ao falso recado do Santo Antônio, não demorou para que Madeinusa e Adriano marcassem o casamento, pois Helenice não queria filha mal falada. Ou o doutor casava e assumia a desonra, ou era melhor ver Madeinusa morta. Em nome de Jesus, aleluia. Casamento. A amiga de Madeinusa, que lhe devia dinheiro, mas nunca ganhou no jogo do bicho, era namorada de Aécio Diniz, o homem que sabe o que diz, como anunciava seu slogan. Era locutor da rádio 89.1 Canindé AM e ficou muito interessado em saber mais sobre a história do recado de Santo Antônio. Marcaram a entrevista para o quadro A Noiva da Semana, sucesso de público na região e muitas vezes cancelado por falta de noivos. Eram tempos difíceis para os românticos. Canindé estava em plena romaria, cheia de devotos de São Francisco, como os que Samuel encontrara na estrada. Eram muitos, milhares. Madeinusa usou o melhor vestido emprestado e se perfumou para falar no microfone pela primeira vez. Contou tudo, que havia mais de um ano
que havia mais de um ano amarrara o Santo Antônio debaixo da cama, coberto com papelão, escondido da mãe, e rezava pedindo que ajeitasse o casamento com Adriano, o doutor que nem a conhecia. Mas não era proibido guardar a imagem de Santo Antônio em Candeia? Perguntou o repórter. Era, mas eu arranjei escondido com a mãe de uma amiga. Ela vai ser a madrinha do casamento, e o padrinho é Samuel, que me deu o recado que o santo mandou. O programa era transmitido em Canindé e mais algumas cidades vizinhas. Todo mundo parou para escutar quando Madeinusa disse que o forasteiro fazia contato com os pensamentos de Santo Antônio porque morava dentro da cabeça dele. A cena do estetoscópio também faz muito sucesso no seu relato. Ingênua, contou tudo, repetiu, deu detalhes. Nunca a noiva da semana, da rádio 89.1 Canindé, teve tanta audiência. Madeinusa conseguiu patrocínio de um salão de beleza local para fazer sua maquiagem e cabelo. O vestido foi emprestado da festa de 15 anos da dona do salão. Ainda estava novo. Foi só dar um banho de sol para tirar o mofo. Era branco, bufante, cheio de mini pérolas falsas costuradas. Era tudo tão lindo que nem coube nos seus pequenos sonhos. Ela precisou aprender a sonhar mais. O doutor Adriano não estava menos feliz. Raspou a poupança e pagou a festa com gosto. O maior gasto foi para reformar a igrejinha de Santo Antônio de Candeia. Os dois faziam questão de que o casamento fosse lá, naquele resto de cidade que lhes valia tanto. A porta da igrejinha estava trancada com uma corrente enferrujada desde que o padre Zacarias foi expulso, desde que um mar de desgraça invadiu Candeia. O velho pároco nem acreditou quando Adriano parou o carro em frente à sua casa, em Tauá, e pediu que ele celebrasse o seu casamento. Ele batizara Adriano, Madeinusa e quase todo mundo que resistia morando em Candeia. O médico contou o acontecido, falou do forasteiro Samuel. O padre olhou para o céu convicto. É milagre de Santo Antônio. Ele demora, mas não falha. Pintaram a igreja por dentro e por fora. Era pequena, não cabiam nem 30 pessoas lá dentro. Arrumaram mão de obra nas cidades vizinhas. Foram mais de 4 lavagens no piso, esfregando até destruir as vassouras. Uma demão de verniz nos bancos e muito veneno contra os cupins, que não poupam nem a casa de Deus. Mesmo com a evidência do suposto milagre, o povo de Candeia ainda achava que o Santo Antônio só trazia desgraça, e ninguém queria se envolver com aquela reviravolta. Os que sobraram não eram mais católicos e aprenderam que adorar imagens não é de Deus. Isso é obra do inimigo, gritava a Helenice, que não chamava o senhor diabo pelo nome. Adriano arrumou um terno para Samuel, o padrinho. Terno, gravata, sapatos, colônia, meias e cueca. E ainda pagou para ele um corte de cabelo no mesmo barbeiro que faria o arranjo do noivo em Canindé. Chegaram à cerimônia juntos, no mesmo carro, sob os olhos atentos dos curiosos que já estavam na porta da igreja horas antes. Madeinusa estava linda, Adriano emocionado, Samuel irreconhecível. Agora sim via-se como era bonito de rosto o forasteiro. Na igrejinha, onde mal cabiam 30, a mulherada se acotovelava para ver o mensageiro do santo. Além do padre, do noivo, do padrinho e do Francisco, não havia mais quase nenhum homem na cerimônia. Quem contou disse que eram cerca de 64 mulheres. O povo que sobrou em Candeia ainda nutria ódio pelo santo traidor, que não teve força sequer para evitar que a própria cabeça permanecesse caída no chão, longe do corpo, como um decapitado qualquer. Doía, especialmente em quem estava lá no dia da chegada do engenheiro. Se Santo Antônio era tão poderoso, por que não tornara possível o impossível? Por que permitira que as coisas avançassem até a conformação da desgraça? Adriano saiu da igreja carregando a noiva nos braços. Ali mesmo, ela jogou o buquê de flores de plástico, que foi destruído e transformado em várias relíquias do primeiro novo milagre de Santo Antônio de Candeia, por intermédio de Samuel, o mensageiro de recados do céu.